Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como foi essa semana? Confesso que eu tô bem curiosa para saber como foi a sua experiência essa semana fazendo a nossa atividade da Corrente do Bem. Teve algum efeito positivo? Eu fiz lá na minha casa, deu super certo, foi bem legal, teve vários efeitos positivos, várias pessoas aí mudando um pouquinho as suas atitudes, porque a gente ensinou pelo exemplo. Mas não é porque a semana acabou que você precisa parar de fazer essas coisas. O legal é que elas se tornem um hábito e que você continue no seu dia a dia, elogiando as pessoas, oferecendo ajuda, servindo de exemplo para que outras pessoas também façam o bem, também emanem boas energias para todo mundo. Então, para a gente começar nossa aula de hoje, que também vai falar um pouquinho de ancestralidade e tradição oral, eu vou pedir para você separar lá o seu material, o seu caderno ou a sua folha, aquele material que você já está habituado a usar para fazer suas anotações, o seu lápis ou a sua caneta, para a gente começar a nossa aula de hoje, combinado? Então pega lá o seu material que eu espero para a gente começar. Na semana passada, além de nós vermos como é importante o exemplo na hora de ensinar, nós vimos uma frase, a frase conhecer para respeitar. Lembra que eu falei para vocês que essa frase era muito importante para o trabalho com o ensino religioso? Que é a frase que traz todos os objetivos que nós, professores de ensino religioso, trabalhamos na escola? Hoje, essa frase vai ser mais importante ainda. Porque nós vamos falar de uma religião que sofre muito preconceito, desde o seu início aqui no Brasil. Ela sofre um preconceito muito grande que muitas vezes é conhecido como racismo religioso. Você já ouviu falar a palavra racismo, com certeza, em algum momento, tanto na televisão, quanto nas suas aulas, ou até no seu dia a dia aí na sua casa. O racismo é uma coisa muito ruim que a gente precisa eliminar da nossa sociedade. E o racismo, ele afeta não só as questões de cor de pele, mas também outras questões aí do dia a dia das pessoas. Eu trouxe um vídeo curtinho para você entender um pouquinho de como que esse racismo se manifesta em várias instâncias culturais. Então presta atenção lá nesse vídeo que eu trouxe para você. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação.
Não importa a sua crença, acredite no respeito. Nesse vídeo, mesmo sendo curtinho, você viu que o racismo se manifesta em diferentes questões. A música, o samba, já foi proibido no Brasil. Existia uma lei proibindo as pessoas de tocar e ouvir samba, porque era uma música dos povos vindos da África. Também a capoeira, aquele jogo de capoeira que a gente até aprende na educação física, já foi proibido no Brasil por lei. Olha só. E a religião dos povos africanos também. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé, tambor de mina, tambor de crioula, várias religiões que são vindas com esse povo, né, que vieram com o povo africano lá na época da colonização do Brasil, já foram proibidas por serem coisas dos povos negros. Então o racismo religioso, ele está muito presente na nossa sociedade. A legislação hoje já não fala mais que esses cultos são proibidos. Muito pelo contrário. Hoje a legislação brasileira prevê a liberdade religiosa, que cada pessoa tem o direito de acreditar naquilo que ela quiser ou naquilo que mais convém, naquilo que ela aprendeu. Hoje a legislação brasileira prevê a liberdade religiosa. Mas, infelizmente, na cultura popular, essas religiões ainda são muito mal vistas. E muitas pessoas têm atitudes racistas com relação a essas religiões, atitudes que geram intolerância religiosa e situações que são bem complicadas, bem tristes. Mas, com certeza, você que é aí estudante, que está aprendendo sobre diversidade religiosa, já aprendeu e já sabe que todas as formas de crer devem ser respeitadas, não é mesmo? Então, por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda. A Umbanda é uma religião de matriz africana. Ela surge aqui no Brasil dentro desse movimento negro, porém, ela é uma religião brasileira. Ela nasce e se desenvolve no Brasil. Mas a história de como ela surgiu, a gente vai deixar para outro dia. Porque hoje nós vamos ver a história de uma pessoa que é muito importante dentro dessa religião. Que com certeza você já ouviu o nome dela. Você já ouviu falar em Iemanjá, não é mesmo? Quer ouvir então uma história sobre ela? A professora e contadora de história Silviane preparou uma contação de histórias maravilhosa pra gente. Então presta atenção nessa história que a professora Silviane vai trazer. Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe Iemanjá, iê, deixa as ondas do mar passar, ouço o canto da bela Odoiá, Oxalá quem mandou um grande amor no fundo do mar, iê. Há muito tempo atrás, nos países do Eguibá, havia um lavrador. Um homem muito humilde de vida e humilde de coração. Ele tinha uma plantação de favas de feijão. E todos os dias, quando o sol nascia, até quando o sol se escondia, ele saía para plantar, arar a terra. Sonhava com o momento em que a sua plantação estaria toda verdinha e cheia de favas de feijão. Mas na realidade, a sua plantação estava sendo atacada por uma praga. Milhares de formigas comiam todas as folhas. E ali, nada vingava. No final do dia, chegava na sua casa, uma casa simples, de chão batido e paredes de barro. Deixava suas coisas, descia ladeira abaixo até um rio
que desaguava no mar. Ali ele sentava na beira do rio, olhava para o céu e desejava a chuva, para que a chuva viesse e lavasse todas as pragas da sua plantação. Era assim todos os dias. E ele trabalhou de sol a sol e nada. Até que em uma tarde, ele olhou para o céu e viu nuvens muito carregadas. Logo, gotas de chuva pingaram no seu rosto. Um sorriso abriu. A chuva veio e durou dias e dias. E quando a chuva parou, para sua surpresa, a sua plantação estava linda, viçosa, não havia mais pragas. As favas de feijão estavam lindas. Ele colheu alguns cestos e vendeu. Quanto mais ele plantava, mais ele vendia e mais ele ganhava. Até que uma tarde, ele levou um cesto cheio de favas para sua casa. Foi até atrás da sua casa e espalhou pelo chão para que secassem. E foi até a venda na cidade. Quando voltou, viu que as favas não estavam mais lá. Elas haviam sumido. Procurou, mas não encontrou. No dia seguinte, resolveu trazer outro cesto. Colocou as favas ali. Mas na manhã seguinte, para sua surpresa, as favas haviam desaparecido. O homem ficou muito furioso e decidiu ir até a cidade para arrumar um cachorrinho, para que lhe fizesse companhia e cuidasse das favas. Trouxe um cachorrinho bonitinho, todo espivitado, com orelhas pontudas e um rabinho que não parava jamais. Naquela tarde, ele arrumou as favas e ali deixou. O cachorrinho brincava lá por fora. Entrou na sua humilde casa, até que escutou um barulho muito forte e logo seu fiel amigo começou a latir. Ele saiu na porta e viu que o cachorro descia ladeira abaixo até chegar lá no rio. E quanto mais ele descia atrás do cachorro, uma grande neblina foi surgindo. Ele não estava mais enxergando nada, apenas escuridão. Porque além daquela neblina, anoiteceu rapidamente. E quanto mais ele se aproximava do rio, mais o seu cachorro latia. Foi então que quando ele chegou ali, na beirinha do rio, como num passe de mágica, aquele nevoeiro saiu. Ele olhou para o céu, que estava limpo, cheio de estrelas. E na sua frente estava uma mulher tão bela, com uma roupa azul cintilante. Na sua mão havia um pano, e naquele pano estavam as suas favas. Ele ficou olhando. A mulher foi entrando no rio. Foi então que ele entendeu quem era. Ele parou, chamou o seu cachorrinho, ergueu as suas mãos e foi falando. Odoiá, minha mãe Iemanjá, por favor, não se aborreça comigo. Eu não lhe trouxe as favas, porém agora, todos os dias, irei trazer as minhas melhores favas e deixar aqui na beira do rio, para que possas matar a sua fome e dos seus filhos. Nesse momento, a mulher deu uma gargalhada tão gostosa e foi entrando, até que sumiu nas águas. O homem virou-se e voltou para sua casa. E assim, ele percebeu que as suas favas haviam sumido, porque Iemanjá adora favas. É o seu alimento preferido.
Assim, todos os dias ele deixava ali na beira do rio as suas melhores e maiores favas. E durante muito tempo, a sua colheita era a melhor da região, com lindas favas, as mais saborosas. E Iemanjá havia o abençoado. E assim, eu jogo aos céus e jogo ao ar essa história, para que vá nos 4 cantos do mundo dizer e contar do encantamento das favas e falar de Iemanjá, a rainha do mar. Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe Iemanjá. Deixa as ondas do mar passar, ouço o canto da bela Odoiá. Oxalá quem mandou um grande amor no fundo do mar. Deixa as ondas do mar passar, ouço o canto da bela Odoiá do fundo do mar. Essa história traz muitos ensinamentos pra gente, mas eu separei alguns aqui pra gente falar. O primeiro é que as favas de feijão são o alimento preferido da Iemanjá, dessa orixá. E essas favas estão presentes muitas vezes nas oferendas. E eu tentei achar favas de feijão para trazer para vocês verem como elas são, mas eu não encontrei. Mas eu encontrei uma coisa que é bem parecida, que são as favas de ervilha. Isso mesmo, essa aqui é uma ervilha, eles chamam ela de ervilha torta quando a gente vai comprar. Então, só para você ver mais ou menos, é bem parecido com esse aqui. Ou com aquela salada que a gente come, vagem, também. Então, a fava é esse pedacinho maior e aqui dentro a gente tem as sementinhas do feijão, ou como no caso dessa aqui, das ervilhas. Elas ficam aqui dentro dessa caminha. Super legal, não é? Então esse é o alimento preferido dessa orixá. É muito comum a gente observar que as oferendas trazem alimentos. Normalmente é o alimento preferido daquele orixá que vai receber aquela oferenda. Então, se você algum dia estiver passando na rua ou na praia e ver alguma oferenda com as favas de feijão, você já sabe que é uma oferenda feita para Iemanjá. Outra coisa que a gente aprendeu aí com essa história é que as oferendas, elas são também formas de agradecimento. Né? No caso ali daquele produtor rural, né, que plantava os feijões, ele deixava algumas favas para Iemanjá como um agradecimento por essa boa colheita, para agradecer por ela ter mandado chuvas, por ela ter cuidado dele e da família dele durante aquele período. Então, quando você estiver passando na rua e você vê aí numa esquina aquele vaso de barro, aquele prato de barro com alguns alimentos dentro, é uma forma que alguém está usando para agradecer a esses orixás ou para fazer um pedido. Por isso a gente não mexe, deixa lá quietinho, que é da religião da outra pessoa, a gente não vai interferir, não vai mexer nisso aí, combinado? Então, essas oferendas são formas de pedido ou de agradecimento que os adeptos aí da Umbanda e do Candomblé fazem para os seus orixás. E tem uma outra coisa que é muito importante dentro da ancestralidade dos africanos, dos afro-brasileiros, que são o que nós chamamos de valores civilizatórios. Aqui atrás de mim, a gente tem ele representado nessa imagem.
Mas como essa imagem fica difícil para você ver, eu trouxe as palavras importantes que a gente tem aqui nos slides, para que você possa acompanhar comigo quais são esses valores civilizatórios que são tão importantes para a ancestralidade afro-brasileira. Combinado? O primeiro deles é a circularidade. O que será que quer dizer circularidade? Lembra a palavra círculo, não lembra? E é justamente isso, o círculo. Lá na sua escola já aconteceu do seu professor ou da sua professora mandar você sentar em círculo na sala, em vez de ficar aquelas carteiras uma atrás da outra? Ou talvez no pátio, numa aula de educação física, ou algum professor que levou você para a educação física, que vocês ficaram em círculo? O círculo tem uma importância muito grande para as religiões de matriz africana e para os povos afro-brasileiros. O círculo, ele é uma representação da nossa vida, da vida do planeta Terra. Assim como as estações do ano, a gente não tem como saber qual foi a primeira estação do ano quando o mundo foi criado, quando o mundo surgiu. Qual foi a primeira estação do ano? A gente não sabe. É um círculo. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Nós dividimos esses períodos em um ano, de 365 dias, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Mas se a gente pensar no planeta Terra, a gente não tem como precisar qual foi o dia 1º de janeiro do planeta. É tudo circular. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Quando a gente olha um círculo, a gente não encontra o começo, meio e fim. Quando nós estamos sentados em círculo, ninguém é mais importante do que ninguém. Todo mundo se olha nos olhos. Ninguém olha a nuca do colega quando está sentado em círculo. E é por isso que muitas coisas acontecem em círculo. Por isso que lá na igreja evangélica se chama círculo de oração. Por isso que quando nós tomamos chimarrão com a nossa família, nós sentamos em roda. E é por isso que muitas atividades da educação física são feitas em círculo também. Porque no círculo nós somos todos iguais. E dentro da religiosidade de matriz africana, todos os cultos acontecem em círculo. Todos eles têm esse formato circular. Outro elemento muito importante é a corporeidade. Essa palavra é um pouquinho difícil de falar, mas a gente aprende. É a importância do corpo, que todos os milímetros do nosso corpo são importantes. E dentro das religiões de matriz africana, o corpo é muito utilizado. Não só os ouvidos para ouvir, os olhos para ver, mas todos os pedacinhos do seu corpo. Eles dançam muito nesses cultos. Esse movimento do corpo é muito importante. Então, a corporeidade é outro dos valores civilizatórios afro-brasileiros. O outro é a musicalidade. No primeiro vídeo que nós vimos, vocês viram que eles falaram que o samba foi proibido durante muito tempo. A música é muito importante para os povos afro-brasileiros. E vamos combinar que todo mundo gosta do som do tambor. É difícil se segurar quando um tambor toca, independente da música que você esteja ouvindo. A batida do tambor, ela dá o ritmo para essa música. Então essa musicalidade é muito importante também para essas comunidades. Outra coisa importante que nós temos que pensar dentro dos valores civilizatórios afro-brasileiros é a questão da memória. Essa lembrança, trazer essa ancestralidade à memória, não só daquele período em que eles foram escravizados, mas da história que eles trouxeram antes disso. Nós tínhamos dentro da África, a África é um continente, muitos países, nós tínhamos reinos, reis, príncipes, princesas. Essa história precisa ser trazida à memória e precisa ser preservada dentro desses valores civilizatórios. A ancestralidade, isso que nós estamos falando há tantas aulas, que é importante para tantos povos,
para que esses povos afro-brasileiros também conheçam e reconheçam a sua ancestralidade, lá dos povos africanos, que eram guerreiros, que eram príncipes, que eram reis, essa história tão bonita que esses povos trouxeram aqui para a América. O cooperativismo. Nós temos na nossa sociedade muita competição. A gente sempre quer ser melhor do que o nosso colega. Quer tirar uma nota mais alta, quer pintar um desenho mais bonito, quer que a professora goste mais de mim do que dele. Essa competição, muitas vezes, gera situações complicadas, como brigas, como tristeza, frustração. O cooperativismo é a ideia de coletivo. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre os indígenas. Essa ideia de todo mundo se ajudar, todo mundo trabalhar junto. Mais ou menos aquilo que nós fizemos na semana passada com a corrente do bem. É que todo mundo tem o seu papel dentro daquela comunidade. E que se um falhar, todo mundo vai sofrer. Por isso, cada um tem que desempenhar o seu papel e procurar ajudar os demais. Outra questão é a oralidade. Como nós já falamos aqui, esses povos não tinham o hábito de registrar as suas histórias, as suas crenças em livros. Por isso, as histórias eram passadas pela oralidade. É importante preservarmos isso também. O axé, que é a energia vital, que é essa importância do axé, essa questão da energia, da vida. A ludicidade, que são os jogos, as brincadeiras que muitas vezes ensinam. Essas brincadeiras também passam ensinamentos. E, por fim, a religiosidade, que é isso que a gente trabalha no ensino religioso todas as semanas aí. E por falar em religiosidade, dentro da matriz africana, além dos alimentos, como nós já vimos, existe uma outra coisa que é muito importante, as ervas. Isso mesmo, as ervas têm uma importância muito grande. E dentro deste livro aqui, eu não vou ler o livro todo para vocês hoje, eu vou contar para vocês mais ou menos o que ele fala. Nós temos a história de dois amigos, que um deles começou a usar um colar como esse aqui, ó. Vocês já viram isso aqui? Isso é uma guia espiritual que os adeptos da Umbanda usam. E um deles começou a usar isso. E o outro foi proibido de brincar com ele por causa disso, por causa do preconceito, da intolerância. Mas aquele que foi proibido de brincar com o coleguinha que usava guia, um dia ficou com uma coceira muito grande no corpo. E adivinha quem que ensinou para a mamãe dele a função das ervas medicinais? Isso mesmo, a avó daquele que usava as guias, como nós já vimos aqui a questão das ervas medicinais. E dentro da Umbanda e do Candomblé, as ervas têm uma função muito importante. Além da questão medicinal, nós temos também as ervas como purificador de energias ou como uma forma de se aproximar dos orixás, como a gente vai ver nesse vídeo agora do terreiro do Pai Maneco. Então presta atenção lá.
viu aí várias pessoas trabalhando juntas nessa maçarucada. Essa maçarucada, eles estão separando as ervas para alimentar os alguidares. Alguidar é um pratinho de barro onde tem ali as ervas referentes a cada orixá. A orixá que é o protetor daquela pessoa. Então, por que eu trouxe esse vídeo para você? Para você ver esse trabalho coletivo. Você viu ali no vídeo que tá todo mundo trabalhando junto. Todo mundo maçarocando ali as ervas juntos, todo mundo sentado no chão, da mesma forma. Ninguém ali é mais importante do que o outro. Ninguém ali está se sobressaindo ao outro. Todos eles estão trabalhando juntos, para juntos alimentarem os alguidares. O alguidar, ele é particular, cada pessoa tem o seu, mas toda a comunidade se junta para alimentar esses alguidares. Todo mundo trabalha junto, tem esse senso de coletividade, de circularidade, esses valores que nós vimos na aula de hoje. Super legal, não é? Então agora, pega lá o seu material de anotação que a gente vai observar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje, ela vai trazer um pouquinho de tudo que nós vimos nas últimas aulas. Nas últimas aulas, nós falamos muito sobre valores. Os valores que cada crença, que cada família, que cada comunidade passa de geração em geração. Então, a sua tarefa de hoje é fazer esse quadro, fazer esse gráfico, colocando alguns valores que você aprendeu com a sua família. Podem ser valores religiosos, podem ser valores civilizatórios, valores sociais, valores que você aprendeu através da sua ancestralidade. Então, ali eu coloquei 4 espaços para escrever os valores. Se você quiser escrever mais, é só puxar mais flechinhas aí para construir o seu quadro de valores. Parecido com esse que a gente tem aqui. Só que esse aqui foi feito um círculo, né? Eu ali fiz quadradinho. Você pode fazer da forma como você achar melhor. Então, puxa as flechinhas e vai anotando os valores que você aprendeu com os seus ancestrais, com a sua família. Eu vou te dar um tempinho para copiar esse gráfico, esse esquema, e aí a gente volta para conversar mais um pouquinho, combinado?
para a gente encerrar nossa aula de hoje, só para você não ficar triste que não conheceu a história do livro, eu vou ler esse livro para vocês. O nome dele é Minhas Contas. Quem escreveu foi o Luiz Antônio. Ele começa assim: Pedro é meu amigão do peito. Estamos sempre juntos. 2 furacõezinhos, minha avó disse com as mãos na cabeça. Mas um dia ele falou que eu não poderia mais ir na casa dele. Pedro, meu filho, não quero mais você com o Ney. Ele usa aquelas coisas no pescoço, coisa de macumbeiro. Ele tá proibido de entrar aqui em casa. A mãe dele não gostava mais de mim por causa do meu fio de contas. Pedro disse aquilo e saiu correndo. Fiquei na esquina, sozinho. Era tanta raiva que eu queria lutar. Quis me esconder na mata, me enfiar na lama, virar árvore. Quem sabe, entrar na terra. Chorei um rio. E o rio virou mar. Gritei um trovão. Corri com o vento. Depois desejei dormir no colo do meu pai. Caminhei até a minha casa e fiquei com uma minhoca na cabeça. E se a mãe dele estiver certa? Eu queria arrancar meu fio de contas, mas a minha mãe chamou minha avó e as duas me explicaram. O candomblé é uma religião linda, meu filho. Prega o bem e o amor à natureza. Quando os meus antepassados chegaram ao Brasil, foi o candomblé e os orixás que deram forças para eles. Samba, capoeira, candomblé. Antigamente, a cultura negra era perseguida e dava até cadeia, minha avó me contou. As pessoas lutaram e hoje tem até japonês no samba, finlandês na capoeira e babalorixá italiano. Mas ainda tem gente que fala mal do candomblé sem conhecê-lo. Se Deus é um só em todas as religiões, por que as pessoas se preocupam com o jeito como os outros amam esse Deus? Cada um ama o seu Deus do seu jeito. Seu avô era católico, não ia no terreiro. Todo mundo tem o direito de ter a sua religião, de usar um crucifixo, um quipá, um turbante, um manto colorido, guias ou fios de contas. No dia seguinte, eu acordei orgulhoso de ser do candomblé desde pequenininho. Encontrei Pedro e expliquei que todas as religiões são especiais, que até se a pessoa não tiver religião nenhuma, a gente tem que respeitar. Mas ele nem ouviu de preocupação. A mãe dele estava com uma coceira danada. Cheguei em casa rindo e levei a maior bronca. A mulher está sofrendo e você se diverte com isso? Que coisa feia! Minha avó me deu umas folhas e disse para eu levar na casa do Pedro. A mãe dele estava cheia de bolinhas e se coçando mais que cachorro de rua. Tia, tome um banho com essas folhas. Ela nem agradeceu, só se coçou. 2 dias depois, o Pedro e a mãe dele apareceram em casa, trazendo um bolo de fubá. Ela estava curada. Acho que aprendeu alguma coisa, já que agora eu posso brincar com meu amigo. Só uma pessoa não gostou muito dessa história, não. A minha avó gritou: "Ah, não! Os 2 furacõezinhos voltaram!" Então, esse texto fala um pouquinho sobre esse preconceito que as pessoas têm com as religiões de matriz africana. E que com certeza você, estudante aí de ensino religioso, já aprendeu que todo mundo deve ser respeitado, independente da sua crença, independente da sua cultura, independente de onde ela veio. Então, com essa mensagem desse livro, nós encerramos a nossa aula de hoje. Fiquem bem, lavem muito bem as mãos, tomem bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para falar mais um pouquinho sobre diversidade religiosa. Até semana que vem!